Senhor. Senhor. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa noite pela primeira vez. Para nós é uma alegria imensa. O convite do pastor Itamar, pastor coordenador desse setor. Que Deus abençoe a igreja, o setor 5, é isso? Setor 5. Faz 1 ano e meio que nós chegamos aqui em São Paulo, para Parnamirim. Somos do tempo sede. Estamos conhecendo os setores, né? Quase todos os polos nós já conhecemos. E hoje é um prazer estar aqui com vocês, revendo o nosso companheiro pastor Sodré, pregador da nossa Rota de Missões, qual faço parte também, nosso irmão Ricardo. Isso aí. Nosso irmão Ricardo, a esposa, a missionária Dalvina, está presente? E Deus abençoe. A missionária Dalvina, juntamente com o pastor Itamar, um canal de bênção para que nós estivéssemos no sítio Santa Cruz, na grande cruzada evangelística, que houve 12 almas que aceitaram Jesus, foi bênção de Deus. A missionária Dalvina, juntamente com muitos irmãos aqui, estavam evangelizando ali, foi um grande trabalho, e a noite foi bênção de Deus. Pastor Itamar, muito obrigado por tudo. Deus abençoe minha esposa também que acompanha. Sem perca de tempo, meus irmãos, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10. Quero também agradecer a Deus pelos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, todos os obreiros que estão aqui, que Deus abençoe. Aos poucos nós vamos conhecendo, guardando o nome, sempre um prazer para nós lembrarmos o nome dos irmãos, né? Lucas capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10 para a nossa meditação. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, quem achou, diga amém. Amém. Passo a ler. E qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até o achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez aqui estamos na tua casa, na tua presença, diante da tua palavra, diante da tua igreja, Senhor, que se encontra aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, porque quando o Senhor fala, o teu povo te exalta, o teu povo te glorifica. E nessa noite, o povo mais bonito, mais abençoado, se encontra nesse santuário para ouvir a tua voz. Senhor, eu faço as minhas palavras, as palavras de João Batista. É necessário que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Olha, meus irmãos, estava na minha casa pedindo uma palavra, viesse ao meu encontro e também ao encontro da necessidade da igreja. E o Senhor me levou a meditar nesse texto, um texto que nós temos visto, a parábola das coisas perdidas, né, em Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, o filho perdido, e também a parábola da dracma perdida. O que é a dracma? Dracma é uma moeda grega, e naquela época uma mulher, quando iria casar-se, ela guardava 10 dracmas, era como se fosse uma aliança de casamento. Esse comentário está na Bíblia, lançada pela CPAB, a Bíblia de aplicação pessoal. Está escrito que quando uma mulher iria casar, ela recebia 10 dracmas. E essas 10 dracmas tinham um valor sentimental muito alto, como se fosse uma aliança de casamento. E se ela perdesse uma das dracmas, estaria perdendo algo de valor sentimental muito eminente, muito elevado. Foi por isso que Jesus fez esta ilustração.
e que nos chama a atenção é que Jesus relatou, né? E o que nos chama mais atenção sobre o relato de Jesus é o descuido desta mulher. O descuido da mulher em relação à dracma. Quantas pessoas hoje estão no descuido espiritual? O descuido espiritual tem ocorrido em muitas igrejas. O descuido pelas coisas de Deus. Eu louvo a Deus que eu estou numa igreja pentecostal, uma igreja espiritual que ama a palavra de Deus, que ama a glória de Deus, os dons espirituais estão presentes neste lugar, e eu louvo a Deus por isso. Mas tem muitas igrejas que está acontecendo o descuido espiritual, e a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente o reino de Deus, primeiramente as coisas espirituais. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 32: porventura esquece a virgem dos seus enfeites, porventura esquece a esposa dos seus sedais. Todavia o meu povo tens esquecido de mim por inumeráveis dias. É uma tendência minha, é uma tendência nossa esquecer-se das coisas de Deus. Mas eu louvo a Deus que a igreja se encontra aqui para adorar, bendizer e glorificar o nome de Jesus. Mas há um descuido espiritual muito grande nas igrejas que dizem ser igreja de Jesus. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 48, versículo 10: maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente ou fraudulosamente. É maldito quem faz a obra de Deus de qualquer forma. Mas eu louvo a Deus que a mesa está preparada, o banquete está preparado, e o nosso coração também deve estar preparado. Mas temos que tomar cuidado com o descuido, porque o descuido está se andando a vida de muitos irmãos. Tem pessoas que são crentes que só vêm domingo, às vezes trabalham a semana toda, justificado. Tem crente que só vem no culto uma vez por mês. Alguns só vêm no dia da Santa Ceia. Descuido pelas coisas de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 19 a seguir: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam e minam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o teu tesouro nessa noite? Está nas coisas da terra ou nas coisas espirituais? Quem está buscando as coisas espirituais, levante a tua mão e dê glória a Deus. Diz em Isaías capítulo 1, versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedora do seu dono, mas Israel não me entende. O meu povo tem me rejeitado. O meu povo tem me rejeitado. Rejeitado o que, irmãos? Rejeitado a Deus, rejeitado a sua palavra. A palavra de Deus não pode ser rejeitada. Por quê? A palavra de Deus é um remédio para quem está doente, é uma roupa para quem está nu, é uma luz para quem está no escuro, é um mapa para o viajante perdido na estrada, é a bússola para quem está perdido no mar, é o capacete para o piloto, é a espada para o soldado e o manual de sobrevivência para o homem. É impossível nós não abrirmos essa palavra e Jesus não falar conosco. Aleluia, Deus.
Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita tudo. Porque Jesus é o nosso Salvador. Aleluia, Deus. Rejeita a palavra, rejeita Jesus. Jesus está em cada livro da Bíblia. Quem rejeita Jesus, está rejeitando a palavra. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a rocha ferida e menguada. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos celestiais. Em Juízes, ele é o libertador de Israel. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em Samuel, ele é o rei desejado. Em Reis, ele é o rei prometido. Em Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o restaurador do culto divino. Em Neemias, ele é o nosso grande consultor. Em Esther, ele é o nosso advogado fiel. Em João, ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. E em Cântico dos Cânticos, ele é o nosso amado. Em Isaías, pastor, em Isaías ele é o maravilhoso. Como serei? Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo de Davi. Em Lamentações, ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o Senhor que reina. Em Daniel, ele é o ancião de dias. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o fogo do Espírito. Em Amós, ele é o Deus de fogo. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é a salvação do Senhor. Em Miqueias, ele é o juntador de Israel. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, ele é o Senhor dos puros olhos de fogo. Em Sofonias, ele é o pastor de Israel. Em Ageu, ele é o Senhor que faz tremer os céus e a terra. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Mas em Mateus, Jesus é o Emanuel. E quer dizer Deus conosco. Quem sente daqui, levanta a tua mão e glorifica Ele. Ele é digno de honra, glória, louvor. Aleluia, Jesus. Marcos, ele é o servo do Senhor. Em Lucas, ele é o filho do homem perfeito. E em João, pastor, em João capítulo 1, ele é o verbo de Deus, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 2, ele é o purificador do templo. Em João capítulo 3, ele é o mestre vindo de Israel. Em João capítulo 4, ele é a fonte da água da vida eterna. Em João capítulo 5, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Em João capítulo 6, ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 7, ele é a água viva de Deus. Em João capítulo 8, ele é a luz do mundo. Em João capítulo 9, ele é o restaurador do cego. Em João capítulo 10, ele é o bom pastor. Em João capítulo 11, ele é a ressurreição da vida. Em João capítulo 12, ele é o Messias que aqui em Jerusalém montado com o jumentinho. Em João capítulo 13, ele é o servo humilde que lava os pés dos seus apóstolos. Em João capítulo 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Em João capítulo 16, ele é o nosso consolador. Em João capítulo 17, ele é o nosso intercessor. Em João capítulo 18, ele é o servo humilhado. Em João capítulo 19, ele é o Salvador crucificado. Em João capítulo 20, ele é o conquistador da morte. Mas em João capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. Só que eu fui restaurado por ele nessa noite. Eu fui restaurado por ele. E nessa noite tem mensagem de vida para mim e para você. Salmo de número 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras que o Senhor tem feito. Tem promessa de vida para você e para a sua família. Porque Jesus é o restaurador do arrependido. Lá foi Pedro voltar a pescar, mas Jesus foi atrás de Pedro, porque ele é o restaurador do arrependido. Não adianta fugir do anzol de Jeová. Pode tentar se esconder de
Jeová. Ele é o restaurador do arrependido. Se Ele tem promessa na tua vida, Ele irá atrás de você. Não adianta se esconder de Jeová. Atos dos Apóstolos, Jesus é o batizador do Espírito Santo. Em Romanos, Ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, Ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, Ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, Ele é o Cristo que liberta. Em Efésios, Ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, Ele é o nosso viver. Em Colossenses, Ele é o primogênito dos mortos. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que virá. Em 1 Timóteo, Ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, Ele é o nosso general. Em Tito, Ele é o nosso Salvador. Em Filemão, Ele é o doutor do bem. Em Hebreus, Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, Ele é o nosso grande legislador. Em 1 Pedro, Ele é o nosso pastor. Em 2 Pedro, Ele é o nosso Senhor. Em 1 João, Ele é a palavra de Deus. Em 2 João, Ele é o Cristo. Em 3 João, Ele é a verdade. Em Judas, Ele é o único dominador e Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus é o Alfa. Jesus é o Ômega. Jesus é o primeiro. Jesus é o derradeiro. Jesus é o princípio. Jesus é o fim. Ele está montado num cavalo branco, com uma veste salpicada com sangue, e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é Senhor. Aleluia, Deus. Não podemos descuidar-se das coisas de Deus, mas a mulher descuidou e perdeu a carne. Mas agora tem dois segredos. O primeiro segredo é varrer a casa, ou melhor, acender a candeia. O segundo segredo é varrer a casa. Acender a candeia Aleluia, Jesus. fala de nós temos a glória de Deus na nossa vida. Tem pessoas que perderam a glória de Deus. É o famoso crente bambu. Se você olhar o bambu, ele é lindo, ele é maravilhoso, parece que tem um brilho, ou melhor, tem um brilho, parece que tem até um verniz, coisa linda, ainda mais se tiver verdinho. Mas abre o bambu para você ver, está oco, está vazio. Tem pessoas que estão assim, tem beleza por fora, está todo bonitinho, arrumadinho, mas por dentro está oco, está vazio. Mas nessa noite o Senhor nos convida a voltar a revertir a tua glória, o teu poder e a tua unção. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz a Bíblia que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até dia perfeito. Não tem coisa melhor do que alguém olhar para nós e dizer: tenho visto que é um santo homem de Deus, tenho visto que é uma santa mulher de Deus. Lembra da mulher sunamita? Quando viu Eliseu passando, olhou para o seu marido e disse: tenho visto que esse homem que tem passado por nós é o santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto. Vamos colocar lá no quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A sunamita viu algo diferente em Eliseu. Eliseu era um homem de Deus, e a Bíblia chama de santo homem de Deus. Será que alguém teria coragem de fazer um quarto, um cômodo, lá no fundo da sua casa, para colocar alguém para morar lá? Esse alguém que seja um homem ou uma mulher de Deus. Precisamos ter bom testemunho. Foi Jesus quem disse, São Mateus capítulo 5, versículo 13 a seguir: vós sois o sal da terra.
ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Alguém tem que olhar para nós e ver que nós não somos desse mundo, nós somos luz do mundo. Alguém tem que olhar para nós e ver que nós não somos dessa terra, nós somos sal da terra. Nós temos encontrado na igreja evangélica brasileira são os escândalos. A igreja evangélica brasileira, ela não é reconhecida pela sua piedade, mas pelos escândalos dos loucos devoradores e também dos irmãos. Mas eu louvo a Deus que nós estamos no estado de uma igreja que tem uma Bíblia aberta, Aleluia, Jesus. que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. E a glória do Senhor está sobre a nossa vida. Malaquias capítulo 4, versículo 2: para nós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça de Deus. Sobre a minha vida, Glórias a Deus. não deixe o candeeiro apagar. Se o candeeiro apagar, Jesus. ainda tem promessa. Aleluia, Talvez Jesus. os homens encontrar um candeeiro apagado, né, pastor Vitor? Alguns irmãos que não têm piedade do próximo acabam de apagar o resto. Um candeeiro que está fumegando, soltando sua fumaça. Essa Bíblia diz: não apagará o morrão que fumega. Deus acende e transforma numa labareda de fogo. Pelo resplendor da minha presença, brasas de fogo se acendem nessa noite. É noite da glória de Deus, é noite do poder de Deus, é noite de novo, é noite da candeia apagada. Então receba o impacto da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você tem um segredo: acender a candeia. Segundo, você vai ter que varrer a casa. Aleluia, Jesus. A vassoura é a promotora da limpeza. Quase sempre eu pego uma vassoura em casa e estou varrendo a casa com a minha esposa. Quando a gente varre a casa, a gente encontra muriçoca morta, sujeira no chão. O maior é que a gente cuida da nossa casa. Se passar uma vassoura, encontra sujeira. A vassoura é a promotora da limpeza. E as casas naquela época não tinham janela, havia apenas uma porta. E a mulher, se perdesse a dracma, a primeira coisa que ela tinha que fazer, ela tinha que acender a candeia e procurar com diligência de achar. Depois, varrer a casa. Varrer a casa fala da limpeza espiritual da nossa vida. A mesa está preparada, o banquete está preparado, mas o coração também tem que estar preparado na presença de Deus. Varrer a casa fala de santidade. Aleluia, Jesus. Foi Pedro que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós santo, porque está escrito: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Jesus é santo e exige santidade da sua. Hebreus 12:14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade é requisito para a Aleluia, igreja. Jesus. Glórias a Deus.
igreja quer santificar, irmãos? Quer. Quer entrar na palavra. Ah, pastor, a igreja aqui está bem, é verdade, eu creio disso. Mas é melhor a vacina, né, pastor Vitamar, do que a injeção. A injeção é para quem está doente. Mas a vacina, ela previne contra a doença. Esse dia eu fui no posto de saúde, eu e minha esposa tomamos vacina contra a gripe. Para a gente não pegar a gripe e gastar dinheiro com remédio, tomar Bezetacil e parar no hospital. A vacina previne contra a doença. Eu tenho certeza que essa igreja é espiritual. Tem obreiros espirituais aqui na minha tribuna. Mas se nós descuidarmos, o pecado penetra. A igreja é que nem um barco. O barco, se ele entrar água, ele começa a afundar. Lembra do Titanic? Foi entrando água, o barco afundou e ceifou mais de 2.000 pessoas. A igreja é da mesma forma. Se o pecado entrar, ela começa a afundar. A glória de Deus se retira. Os irmãos começam a ir embora, a procurar uma outra igreja, um outro culto para cultuar a Deus. Mas eu louvo a Deus que neste lugar a presença de Jesus se faz presente. Nós precisamos santificar a nossa vida. Aleluia, Jesus. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz nos santifica em tudo. Vosso corpo, ou melhor, vosso espírito, vossa alma, vosso corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. A qualquer momento a trombeta vai soar. E só vai ouvir o soar da última trombeta os crentes que estão preparados para o dia após do Espírito Santo. Só vai subir um novo céu especial e zeloso de boas obras. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e não anda nu, para que não veja as suas vergonhas. Aleluia, Jesus. Não podemos estar nu diante de Deus. Temos que estar vestido com a santidade, porque Jesus é santo e exige santidade da sua igreja. A sua igreja que a nos chama de multiforme sabedoria de Deus, coluna e firmeza da verdade, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, família de Deus, corpo de Cristo, santuário de Deus, templo do Espírito Santo, ovelha de Jesus, candeeiro, sal da terra, luz do mundo e noiva do Cordeiro. Aleluia, Meus amigos, somos chamados de noiva do Cordeiro. Mas a Bíblia também chama aqueles que desviam da verdade de meretriz, de prostituta. E a Bíblia diz em Apocalipse: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Babilônia é o sistema corrupto de igreja. Mas nós louvamos a Deus que nós temos compromisso com a sã doutrina, porque existem 3 doutrinas: a doutrina dos demônios, a doutrina dos homens e a doutrina de Deus. A sã doutrina é a doutrina que leva o crente para o céu. aleluia, Jesus. Glórias a Então vamos varrer a casa. Nosso coração nessa noite tem que estar puro, purificado, limpo. Nosso coração não pode ter mágoas. Pessoas que têm mágoas do irmão, mágoas do pastor, mágoas da esposa do pastor, mágoas do co-pastor, dos obreiros da igreja, mágoas do dirigente do
de oração. Aqui não é lugar de mágoas, irmãos. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de restauração. Varre a casa e busca com diligência até eu achar. Nessa noite, o Senhor nos convoca a procurar a dracma perdida. O que você perdeu nessa noite? O que você perdeu pode ser algo precioso para Deus e para a sua salvação. Você perdeu, acende a candeia. Segundo, você varre a casa. E você achar, convoca as amigas. E diga, alegramos comigo porque achei a dracma perdida. Aleluia, Deus. O pastor Marcos está sujeito a perder valores espirituais que o Senhor entregou para ele. O pastor Marcos é pastor desde 2010, foi considerado presbítero em 2004. Não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Precisamos vigiar. Satanás está aí, colocando arapuca, colocando emboscada para jovens, para mulheres, aleluia, para homens, obreiros. Mas nessa noite é noite de receber a presença do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Satanás está ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa atacar. Mas bramar como leão não significa que Satanás é leão. E é 24. Ele pode bramar como leão, mas do meu lado, do teu lado, vai encontrar o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem que cair por terra. A vitória é nossa nessa noite pelo sangue de Jesus. Pega a tua madeira de vencedor e glorifique o Deus que fez os céus e a terra. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Não glorie o sábio na sua sabedoria, não glorie o forte na sua força, não glorie o rico na sua riqueza. Mas se alguém se gloriar, glorie me conhecer, porque eu sou o Senhor e faço justiça e juízo sobre a terra. E dessas coisas eu me agrado do Senhor. Glória nessa noite é para Jesus. Aleluia. A mesa está preparada, o banquete está preparado, mas o coração também tem que estar preparado. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de parar de fazer coisa errada. Ainda dá tempo de acertar a tua alma diante de Deus nessa noite e tomar essa seca a sua consciência limpa diante de Deus.